ganhar, guardar e depois gastar. Então essa é a dica que fica para quem está nos assistindo, né? Procurar mudar um pouquinho isso, né? Quanto que eu guardo? Quanto tu puder. R$ 1, R$ 100, R$ 1.000, tanto faz. A questão é o hábito, né? Porque educação financeira, como assim, como qualquer coisa, é hábito, É. né? A gente muitas vezes vê aquele profissional de academia bem sarado, bem musculoso, né? As mulheres, homens, enfim. Como é que ele adquiriu aqueles músculos todos? Né? Com educação, sabe? Ele tem a prática, ele tem a educação, ele vai de manhã, ele vai de tarde, ele cuida da dieta, ele faz várias coisas, Aham. né? Assim como ele, educação financeira é a mesma coisa. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do IceCast, o podcast oficial aqui da Ice Soluções Não Óbvias. Cada dia, cada vídeo, cada episódio, cada momento que a gente está junto aqui é uma grande oportunidade, tanto para vocês aprenderem alguma coisa com o nosso convidado. A gente brinca muito com o poupar cagadas, né? As nossas cagadas poupam as cagadas de vocês aí no outro lado. Para mim é uma grande oportunidade estar falando com pessoas incríveis, com pessoas melhores do que eu e que podem ajudar a moldar aí o meu futuro e o futuro de vocês que estão nos assistindo lá no YouTube ou que estão nos ouvindo no Spotify. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio incrível do Icecast, onde eu vou falar com o Marcelo Facchineto, um dos sócios aqui da Ice. Por oportunidade do destino, tive a conexão com ele no meio da minha vida e que em pouco tempo de conexão, né, Marcelo? Acho que uns 3 anos, 4 anos aí, pouco menos de 4 anos, Por aí. já consegui aprender muito com ele e esse é um dos grandes motivos pelo qual eu convidei-lo para vir participar aqui do Icecast conosco e conversar um pouquinho com vocês, até porque para mim, Rodrigo, eu tenho um grande problema com dinheiros, né? Eu consigo vender e ganhar dinheiros, mas cara, gerir meu dinheiro para mim é um grande problema. E acredito que para a grande maioria dos brasileiros, vide a incidência de brasileiros devedores que a gente tem no Brasil. Acho que a grande maioria dos brasileiros também tem esse grande problema. E nosso querido amigo Marcelo, meu querido sócio, pode nos ajudar a gerir melhor o nosso dinheiro com pequenas dicas que podem mudar a vida de vocês. Marcelo, bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer, né, estar participando aqui com esse projeto tão bacana. A gente conversou um pouco antes, assim, o que eu digo eu saio da minha zona de conforto, porque eu não sou acostumado a ficar na frente de câmeras, não é uma coisa que me atrai, né? Mas vai ser legal a gente participar, trocar algumas ideias, Isso aí. falar um pouquinho dessa experiência toda de vida. É isso aí, isso aí. Marcelão já fez várias coisas diferentes na vida dele, né? Já passou por ciências de computação, gestão financeira, já geriu times, já foi gerido por líderes, já passou pelo setor de ensino, né, Marcelo, também. Conta um pouquinho pra gente aí dessa trajetória, Marcelão. Desde quando tu morava lá em Floripa ainda, até tu chegar, passar pela Castelli, chegar aqui na AIS também. Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, minha trajetória começa até antes de lá, né? Ela começa bastante tempo atrás, quando eu resolvi, assim, realizar um sonho que era, assim, trabalhar na área da informática. Então, no começo da minha carreira começou na área de desenvolvimento de software, né? Tu fazia código. Que era, na época, era chamado de programação de computadores, né? Hoje em dia tudo evoluiu muito, né? Então, lá se fazia código mesmo, se trabalhei para muitos, né? É uma coisa, assim, lendária, trabalhar com cartão perfurado, Aham, fitas magnéticas, né? Coisa que hoje em dia a gente nem ouve mais falar, aham. né? Mas não é tão antigo assim, sabe? A gente fala assim, a gente brinca, é coisa de 30, 35 anos atrás, né? Então, assim, lá na época, assim, eu trabalhava muito com isso, não existia computador portátil, né, assim, só nas empresas. E aí começou a minha evolução nessa parte do mercado de tecnologia, né. Dali fui migrando, né, acabei indo para Florianópolis, trabalhar numa grande empresa lá. Foi muito gratificante, aprendi muito lá também. Lá desenvolvi outras habilidades, além da programação, trabalhava com treinamentos, implantações de sistemas, né? E aí vim vindo de lá, eu migrei, né? Acabei vindo aqui para Castelli, aqui para Canela, né?
trabalhar aqui na escola de hotelaria. Então, aqui já com uma função já diferente, né? Então, já saí mais dessa área eu já estava mais afastado dessa área de programação, estava mais numa área mais assim de treinamento, de implantações. Então, assim, acabei vindo para a Castelli cuidar também mais dessa parte administrativa, financeira. Foi ali que eu comecei a migrar mais de carreira mesmo, né? E aí, né, nesse processo, então, saindo ali da Castelli, trabalhei também bastantes anos na Castelli, foi, né, uns 10 anos ali também. Que aí, né, saindo da Castelli, que surgiu a oportunidade de a gente começar, né, conversando com os nossos outros sócios, o Bin, o Átila, o Fernando, né, de a gente criar a AIS, né. E aí, justamente, sim, né, com a minha expertise, que dentro da AIS, dentro do que a gente se propôs lá na época, o que eu podia contribuir era justamente isso, era a parte administrativa, financeira, cuidando dos negócios da empresa. Que legal, cara. Foi muito tempo de experiência, né, Marcelo? Pô, a gente tá falando de 30 anos atrás. Mas foram pouca diversidade, né? Tu passou por área financeira e desenvolvimento ou código naquela época, né? E foi só ou tu teve outras experiências profissionais no meio do caminho ainda? Na verdade, foram só essas duas, mas é que dentro delas, é que a gente fala assim, a parte de desenvolvimento, né, ali dentro eu naveguei em outras áreas, Ah, né, entendi. porque eu comecei fazendo código, sentadinho na frente do computador, programando, né, if, né, Aham. com os códigos direitinho ali, e dali a gente foi indo, assim, porque quando eu fui para Florianópolis, eu comecei muito com a questão de viajar para o cliente, para implantar o Entendi. sistema, para dar treinamentos, né? Então eu ensinava aos clientes como usar o software e Aham. nesse processo então começou muito uma migração também de o quê? De sair da parte de fazer códigos para uma parte de análise que a gente chamava na época, né? De começar a conhecer mais o cliente, começar a conhecer mais as necessidades, voltava para a empresa, trazia esses problemas, trazia isso, a gente partia para novos produtos, né? E Uhum. foi aí que assim ali dentro já foi mudando várias coisas. Então quando eu saí, né? é, da- na- Quando eu saí da Softplug, que eu vim para cá, eu já fazia algum tempo que eu não estava mais com o desenvolvimento de software, Aham. sabe? Então, assim, eu já estava muito mais nessa parte de treinamento, implantação, e tudo mais, né? Mas foram muitos anos em poucas empresas, né, Marcelo? Tu ficou muito tempo nessas Sim, eu empresas. fiquei 13 anos mais ou menos na Softplan, eu fiquei 10 anos na Castelli, Aham. nas outras empresas um pouco anteriores também, eu cheguei a trabalhar na Procergs, que era É uma verdade. empresa aqui do estado, a gente trabalhava muito na época com a parte de carteiras de identidade, Essa né? empresa é daquela dos carros fortes? Não, a Procergs é a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul. Isso, Essa aí isso. é outra, essa É, é Carlos Fortes. legal, legal. E então na Procergs, para tu ver como era a evolução, né? Eu lembro até hoje assim que na Procergs a gente trabalhava com a parte de identidade. Isso que a gente faz hoje na Polícia Civil, né? Tipo, a Polícia Civil era o cliente da Procergs, então a minha área Aham. era aquela ali. E a gente foi uma época estudar para fazer a questão de biometria. Aquilo que hoje a gente bota no O dedo? celular é biometria, que a gente bota hoje no celular, ele assim, é tranquilinho de fazer, né? Isso lá atrás era alguns milhões para tu ter um software e um computador que gerenciasse isso. Para tu ver como essa Aham. evolução ela é muito grande, Que muito louco, rápida, né? muito louco. E eu lembro sim que eu trabalhei muitos anos também na Procergs, muito nessa área, né? E quando eu migrei, dentro da Procergs eu já tinha migrado dessa área para a área do judiciário. Aham. Então ali dentro eu comecei a migrar é legal assim, algumas coisas que a gente fala assim, a gente às vezes não gosta de algumas coisas, né? A gente se sente lesado, traído, qualquer coisa assim, né, nessa vida profissional. Mas foi aquilo ali que me alavancou ir para Florianópolis, né, trabalhar nessa empresa, que foi a Softplan, porque lá eles precisavam de gente que conhecesse a área jurídica, Aham. né? Então, assim, o fato de eu ter saído, migrado na Procegs, da área da Polícia Civil para a área do Judiciário, me fez conhecer o Judiciário, me conhecer algumas coisas, foi o que me levou para Florianópolis. Que legal. Então, é isso que eu digo assim, a gente tem que também saber, a gente não sabe na hora, mas a gente tem que saber depois dar valor a essas mudanças que a vida nos traz. É o que a gente estava falando antes de começar a gravar sobre a zona de conforto, né, cara? Quanto mais eu me provoco a sair da minha zona de conforto, mais essa zona de conforto contempla mais coisas, né?
Porque quanto mais, vamos falar de um vídeo, por exemplo, né? Quanto mais eu gravo vídeos, mais chance eu tenho de que gravar um vídeo entre na minha zona de conforto e se torne confortável para mim, né? Perfeito. Quanto mais eu desafio a fazer coisas diferentes do que eu estou habituado, mais chance de eu me tornar habituado a fazer esse tipo de coisa que eu me desafio a fazer, né? Então, Marcelo, lá nessas tuas experiências profissionais, né? O que mais aconteceu contigo, Marcelo? As pessoas, os teus líderes, te tiravam da zona de conforto ou tu mesmo olhava para o lado e pensava, cacete, mas está tão confortável aqui, vou fazer outra coisa. Porque foram poucas empresas, mas bastante diversidade de trabalho, né? Primeiro tu era, sei lá, desenvolvedor, depois tu foi para o treinamento, depois tu foi para o judiciário, tu esteve no judiciário de outra empresa, depois tu foi para o financeiro, administrativo. Hum. São áreas similares, mas são diferentes. O que aconteceu na tua vida para que tu migrasse de área? Foi um líder que disse, irmão, não preciso mais de ti aqui, eu preciso de ti aqui? Ou foi tu mesmo que olhou para o lado e pensou, cara, não tá legal, vou mudar de área? Não, eu fui muito mais assim conduzido, né? A Ah, empresa acabava que assim a empresa ia crescendo, ia tendo necessidades e a gente ela buscava, acabava assim, acabava precisando desses profissionais, de alguém que tocasse essa área. Então eu lembro assim, eu não é que eu me desafiava, a situação acontecia e eu me prontificava muitas vezes para abraçar aquela causa. Então, assim, na própria empresa lá, a gente começou com implantação. Eu lembro que, assim, que chegou um momento que a gente via que tinha muito problema de o software ir para o cliente com falhas. E a gente mesmo falava assim, cara, mas a gente tem que testar mais, tem que testar mais, tem que testar mais. E a gente, então, assim, foi meio que, sabe, a coisa ia acontecendo, assim, vamos criar uma equipe de teste, então, né? Porque eu fazia muito, eu me dedicava muito a fazer aquilo ali. E uhum. aí eu disse assim, não, então tá, então eu vou para essa equipe de teste. Então, eu ia saindo de um lado, ia migrando para o outro, né? A gente foi construindo essa equipe de teste e realmente pegou corpo, Aham. né? Acabou que assim, então tá, agora vamos voltar para fazer outra coisa. E assim a Opa, gente tô ia. pronto. Então assim, era muito nesse sentido, sabe? Então assim, eu Legal. digo, não é que eu levantava a mão, eu não, vou confessar assim, eu não era aquele pessoa assim que enxergava além da montanha, né? Mas eu sempre estava disposto a fazer esse percurso junto com quem estava aí, com o meu líder, digamos assim, na época. Aham. Uhum. Eu acho isso importante. Eu vou trazer uma provocação também, cara. Muito se fala sobre o termo oportunista de forma incorreta, na minha visão. Na minha visão, a pessoa oportunista, ela é uma pessoa inteligente, porque se eu for traduzir ao pé da letra, oportunista é uma pessoa que aproveita ou que gera oportunidades. Não tem nada de ruim nisso. Eu gerar uma oportunidade, né? Ou eu buscar uma oportunidade, eu contemplar uma oportunidade, desde que eu não fira ninguém, desde que eu não machuque ninguém, desde que eu não passe por cima de ninguém, tá tudo certo, cara. E eu vejo que, tu falando, eu entendi que tu aproveitou as oportunidades, né, Marcelo? Pô, tem essa aqui. Alguém precisa fazer. Marcelo foi. Tem isso aqui. Alguém precisa fazer. Marcelo foi, né? Então, eu vejo que uma pessoa oportunista é uma pessoa inteligente, né? Não vejo uma máscara ruim numa pessoa oportunista. Eu vejo uma pessoa inteligente. Tu considera que tu aproveitou as oportunidades que tu viu na tua frente, Marcelo, ou tu considera sorte? Simplesmente aconteceu Não, contigo? eu me enquadro nessa tua característica de oportunista, sabe? Eu acho que a tua definição é legal. A gente leva muito algumas palavras para o lado negativo. É que a gente fala assim, ser ganancioso, Opa! né? Ser ganancioso parece ser uma coisa ruim, né? Mas é quando, de novo, assim, eu acho que tu tem assim, essa vontade, essa garra, é que muitas vezes é traduzido, né? As palavras são usadas para outras Isso. coisas. A gente poderia usá-las melhores. E sim, eu tive as oportunidades, né? Elas foram aparecendo e eu fui procurando também me enquadrar, me encaixar nelas para aproveitá-las de alguma forma, né? Uhum. Tem oportunidades melhores, outras piores, né? Tem umas que dão mais frutos, outras te dão, né, mais rápidos, outros Aham. frutos depois. Mas a própria vinda para cá, para Canela, também foi isso, né? Foi uma oportunidade, Tu já tá há quanto surgiu. tempo aqui, Marcelo? Eu já estou aqui, já fazem 14 anos, né? Então, assim, isso foi uma outra oportunidade, né? Eu Uhum. estava lá, eu estava na minha empresa, bem consolidado, né? E surgiu essa oportunidade para vir para cá. Era um novo desafio, era uma nova empreitada, né? Era Aham. tudo novo, né? Cidade nova, empresa nova, né? Função nova, todas as coisas novas. Então, de novo, né? Como é que vai fazer? Não sei, mas, sabe,
Não era uma coisa assim tão absurda que eu não Aham. sabia, né? Mas sim, foram novos desafios, foram novas coisas a se buscar, Que legal, né? cara. A gente sabe muito e a gente brinca muito com isso aqui, né, Marcelo, que os desafios, eles são importantes na nossa vida, né? Tanto que o Marcelo passa um monte de desafio pra gente aqui. Até acalmou um pouquinho nos últimos tempos, né, Marcelo? Não sei o que que houve. Tá faltando desafio pra essa Como é que é galera. outros trabalhos? O operacional tá me demandando muito. E, cara, desafios, né? Eles trazem conhecimento pra gente, né, Marcelo? Pô, eu preciso fazer um copo. A partir do momento que eu preciso fazer um copo, eu aprendo a fazer um copo e depois disso eu sei fazer um copo. Bingo. E aí, cara, tu teve lá uma oportunidade de aprender a fazer um time de treinamento, tu teve a oportunidade de aprender a desenvolver, teve a oportunidade de aprender a gerir uma empresa financeiramente, administrativa, etc. Aprendeu jurídico lá com o pessoal do judiciário, aprendeu várias coisas no meio do caminho, né, Marcelo? E aprender é muito bom, porque o conhecimento aumenta a nossa zona de conforto, né? Como é que tu vê toda essa tua trajetória, Marcelão? Desde lá de quando tu começou a trabalhar, é Procergues, né? Eu trabalhei, comecei até antes, ainda numa outra empresa aqui de Canoas, que foi a Cispro, foi a primeira empresa que eu comecei a trabalhar. Cisto? Cispro, Cispro, isso. isso. Cara, desde lá da Cispro até passando pela Softplan, passando pela Castelli, como é que toda essa tua trajetória e todo esse teu conhecimento, Marcelo, influenciaram hoje no Marcelo, empreendedor, sócio da AIS, que tem que aguentar o Binho, o Marcelo, que tem que aguentar o Binho, o Átila, o Fernando e o Rodrigo, cara, porque a gente é muito diferente e isso já é muito bom, ao mesmo tempo é um grande problema, porque a gente diverge muito das nossas opiniões, mas ao mesmo tempo é bom porque a gente tem uma visão 360 das coisas, né? Mas como é que isso te auxilia hoje, cara? Tanto nas mesas quando a gente está negociando entre nós, como também para tocar a área administrativa da AIS para frente. Como que a tua vida diversa em diferentes empresas te trouxe até aqui? Como isso impacta no nosso negócio hoje, Marcelo? A minha vida, assim, eu fui muito trabalhado, digamos assim, nessa questão das exatas, da lógica, né? A questão da programação, do desenvolvimento de software, ele é muito lógica, Muito. né? Então, assim, isso tudo, assim, foi me trazendo muito nesta linha, né? E com o passar do tempo, né, eu fui, assim, me introduzindo na questão das pessoas, né? Uhum. Então, a questão do treinamento, então, tu tinha que saber lidar com as pessoas, a questão de ir num cliente, lidar com elas, a questão de fazer uma rescisão, né, contratar, trabalhar com aluno, né? Então, eu fui aos pouquinhos migrando, né, e conhecendo, não é migrando, fui conhecendo essas outras áreas de pessoas, né? Na própria AIS, assim, a gente, nesses 4 anos que a gente está junto, assim, eu aprendi muito também nesse lidar com as pessoas, entender, escutar, né? A gente tem muitos vícios, a gente tem muitos É. defeitos, né? Mas a gente tem que sempre estar pronto para aprender isso e saber como lidar com isso. E isso vai nos ajudando para frente, né? A questão da lógica, a questão da programação me ajudou sempre muito nisso, no meu dia a dia, né? Do pensar, do planejar. Mas essa questão do dia a dia, né? Dessas mudanças de funções, né? De trabalhos, de aonde trabalhar, foi fazendo com que aos poucos eu conseguisse cada vez mais estar que nem aqui, conversando contigo, né, de uma forma tranquila, bem, explicando, porque em outros momentos eu estaria muito retraído, sabe? Muito nervoso, muito, que assim, não querendo fazer isso de jeito nenhum, Sim. sabe? Então, assim, claro, eu não sou nenhum apresentador, não sou nenhum palestrante, mas a gente consegue conversar hoje, consegue se desafiar, consegue chegar alguém, tu consegue ir trazendo essa questão mais tranquila, que eu digo assim, de conversar, de explicar, de ponderar, Uhum. de entender, né? Então tem toda essa questão também, sabe? Legal, eu acho que são duas coisas que eu peguei aqui, lógica e comunicação, né? E acho que, Sim. cara, se eu tenho esses skills bem lapidados, né? Se eu tenho essas habilidades bem lapidadas, é muito fácil de eu conseguir as outras habilidades, né? Porque, cara, se eu consigo ligar as coisas logicamente na minha cabeça, e eu consigo falar com as pessoas mostrando a lógica que está na minha cabeça, o mundo se torna muito mais fácil para eu viver nele, né, cara? E até para a gente que assim, tem a questão da lógica, ela sempre me ajudou muito nessa questão prática, assim, o que Sim. eu faço, o meu planejamento,
né? Que vem antes, que vem depois. Assim, eu quero alguma coisa, mas como que eu vou conquistá-la? Então eu tenho que ter esse planejamento que a lógica sempre me ajudou muito nisso. Sim, com certeza. Eu peguei um detalhezinho ali da tua fala antes, Marcelo, tu é professor ou tu era professor? Eu nunca fui professor, Aham. né? Eu acho que eu tenho, né? Meu pai era professor, minha esposa é professora, então assim, eu me atrevo a dizer que eu não sou professor, porque realmente sim, é uma profissão que tem que ser trabalhada como outras, né? Sim. Eu acabava ministrando, assim, treinamentos, né? Então eu era o professor daqueles meus clientes lá. Aham. E recentemente, né, o ano passado, eu fui convidado a dar aula também na Copec aqui em Canela, né, como professor numa disciplina de educação financeira. Olha. Então foi mais um desafio, mais uma saída da zona de conforto, né, que foi falar para um público adolescente. Faz quanto tempo isso, Marcelo? O ano passado começou, tem a turma do ano passado e esse ano. São 2 anos que eu estou à frente dessa turma de ensino médio, né? São alunos de 15, 16 anos, Aham. né? Então, que a gente vem trabalhando porque isso faz parte dos itinerários formativos, Aham. né? Que é um projeto do MEC ali, que é para as escolas, né? Queria eu ter tido isso na minha época, cara. Queria ter eu um professor de gestão financeira, queria ter eu, o BIM também, ele dá aula de empreendedorismo. Isso. Queria eu ter tido a oportunidade de fazer isso na minha época, cara, porque eu fui despertar para isso, Marcelo, para esse mundo de empreendedorismo e de negócios há 5 anos atrás, né? Então, até pouco tempo, hoje eu ainda estou vivendo na minha vida um- uma evolução, vamos dizer assim, talvez, né, Marcelo? Eu estou desapegando daquela vida do Bold, né? Que é aquele DJ de música eletrônica. Ele não vai morrer, ele vai viver para sempre dentro de mim, mas eu não vou mais investir muitas e muitas horas da minha vida nisso como eu investia antes. E estou começando a investir agora no mundo dos negócios, na AIS, no empreendedorismo e por aí vai, né? Não que eu não investisse antes, né, Marcelo? Tanto que hoje em dia a gente é sócio. Mas vou investir mais, né? Estou num momento da minha vida de transição, onde eu estou investindo mais tempo no que a gente vive hoje, no que dá resultado para a minha vida hoje. O que eu quero te dizer com isso? É muito difícil essa transição, né, cara? É muito difícil é, você internalizar que você não teve sucesso em uma tentativa de 10 anos em alguma coisa na sua vida, né? Talvez, se eu tivesse aulas de empreendedorismo, se eu tivesse aulas de gestão financeira, de educação financeira naquela época, eu teria despertado antes em mim essa necessidade de mudar, né? Talvez eu não tivesse investido 10 anos da minha vida em uma coisa que não estava dando tanto retorno, né? O que eu aprendi com isso? Que eu poderia ter aprendido na escola, talvez, né? Cara, para mim, eu não vou mais investir 10 anos na minha vida em alguma coisa que não está dando retorno. No máximo 2, sabe, Marcelo? Porque daí eu vou para outra coisa, e para outra coisa, e para outra coisa. Um ser humano, teoricamente, vive em média 80 anos. Eu tô com 32, eu tô quase na metade, né? Então, até a metade da minha vida, eu me permito investir 10 anos em alguma coisa que talvez não me dê retorno. Cara, depois da metade da minha vida, eu não vou mais investir. E eu poderia ter... Não vou mais investir 10 anos, né? Uhum. Vou fazer novas tentativas, mas não vou investir mais 10 anos. Talvez, se eu tivesse um professor como aquele Noia do BIM, lá na época de escola, eu teria ouvido algumas coisas que teriam me provocado. E eu não teria investido 10 anos, teria modificado antes. Não é um arrependimento, não falo isso com dor, porque eu aprendi muita coisa ali que eu aplico hoje na nossa empresa. Aprendi muita coisa sendo bold que eu aplico hoje na AIS, né? E que dá resultado para ti, para o BIM, para a Anga, para a Tainara, para todo mundo. Mas, né, quem tem a oportunidade e inclusive está nos assistindo hoje, por favor, aproveite essa oportunidade, provoque seus professores de, como é que é, não sei o que, itinerante? Dos itinerários formativos. Itinerários formativos. Aproveitem essa oportunidade. Inclusive, meu irmão, por parte de mãe, ele está fazendo CIMOL. E uma das coisas que o CIMOL entrega é esse tipo de conhecimento prático, né, Marcelo? Uhum. E ele está fazendo desenvolvimento de software lá, né? Então, toda a parte de TI ele vai aprender, mas sai de lá formado em desenvolvimento também. Então, ele vai sair de lá apto a fazer código. E a gente vai capturar ele e vai trazer para cá, provavelmente, porque um desenvolvedor assim, dando sopa, irmão, não dá, né? É. Mas é isso, né, cara? É mão na massa, cara, né? Não tô desmerecendo nenhum método de ensino, mas eu acho que quanto mais a gente bota a mão na massa,
mais fácil de validar e seguir fazendo, ou invalidar e parar de fazer agora. E talvez tenha faltado um pouquinho desse tino de validação ou invalidação na minha vida, porque eu acabei investindo 10 anos numa coisa que não me trouxe os frutos que eu esperava, né? Mas eu acho que assim, Rodrigo, tu vai ver que assim, agora pode ser que tu ache que ela não foi tão boa, né? Ela pode ter sido não tão boa por algum aspecto, mas daqui a um tempo tu vai ver que ela foi muito boa por outros aspectos, que eu acho que é isso que é um pouco da vida também, É, sabe? né? A gente às vezes é muito imediatista, principalmente a geração, né, mais nova está sendo muito imediatista. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido, aprendi muito ano passado, dando aula, e continuo aprendendo esse ano, sabe? Às vezes a gente que tem mais idade se frustra ou se desmotiva muito vendo essa geração nova, porque eles não são iguais a nós, né? Mas conversando com eles, trazendo situações que eu vivi, né? Porque é isso que a minha aula lá é o que que é educação financeira, né? O que vai ser dado durante um ano inteiro para uma galera de 15, 16 anos de educação financeira. Não tem muito o que ser explicado, vamos falar assim, Primeiro e né? segundo ano? Primeiro ano só. Primeiro ano só. Primeiro ano do ensino médio. Se parar para pensar, a educação financeira na escola é uma coisa meio que simples, né? O que é educação financeira? É ganhar e guardar dinheiro, né? Gastar menos do que ganha. Uhum. Basicamente só isso. Aham. Mas o que eu vou ficar um ano inteiro falando com eles, né? Então a ideia que a gente propôs ali foi justamente o quê? Trazer vivências, né? Experiências minhas que estou ali na frente, Aham. mas principalmente de outras pessoas. E o ano passado eu consegui, com muito êxito, trazer muitas pessoas boas, né, para falar. E esse ano também, né, consigo trazer muitas pessoas boas para falar de outros assuntos com eles. Aham. Assuntos, né, de investimentos, assuntos de como guardar dinheiro, assuntos de como buscar emprego, assuntos de como abrir a sua empresa, Pô, tudo sabe? isso é, Então cara. são vários assuntos assim que a gente fala assim, são pequenas sementes que vão sendo plantadas, Puta, com né? certeza. Será que eles vão sair dali grandes empresários? Não sei, Mas a né? provocação Mas algumas aconteceu. coisinhas foram provocadas, algumas coisas estão sendo plantadas, para que lá na frente eles se perguntem: poxa, será que isso aqui É, não ligo lá atrás? Será que eu ouvi isso lá atrás? Como é que eu faço? é. Porque que a gente fala assim, hoje essas gerações são muito assim, da criptomoeda. Aham. Vamos, né, vamos pegar nosso dinheiro, vou comprar criptomoeda e vou ficar Milionário. milionário. Então assim, eles falam da boca para fora. Aí quando eu pergunto para eles assim, tá, e se eu te der, né, pega R$ 1.000 do pai aí para tu investir, eles mesmos não têm medo de fazer. Aham. Então assim, a gente vem trabalhando muito essa questão da educação financeira. Tem muita coisa assim boa, como a gente falou, né? Seria muito legal ter aprendido, mas ao mesmo tempo eu vejo assim que eles também são muito novos. Hum. Às vezes a educação financeira neste momento para eles também parece assunto estratosférico, nada a ver, Ah, isso é né? legal, cara. Mas por quê? Porque muitas vezes falta em casa também. Uhum. Não adianta só Isso é, na um- escola ouvir, né? isso é uma coisa assim que a gente fala assim, ó, muito desse diálogo em casa tem que existir. Essa cultura da educação financeira tem que existir em casa É também, verdade. sabe? É a tal história. Se eu em casa tenho uma cultura da violência, vamos pegar um exemplo, vai sair uma criança que vai querer bater nos colegas, Oh, entendeu? boa, Então, com assim, certeza. se eu em casa prego que a violência não é a solução para Aham. tudo, ele não vai querer sair batendo nos colegas, tu entende? Então a questão do financeiro é também um pouco assim. A gente tem que batalhar, a gente trabalha, a gente guarda, a gente conquista as coisas e a gente tem que também saber transmitir isso para os filhos, né? De explicar para eles assim como conquistar, o que fazer, né? É, Como guardar, é. né? Eu acho que principalmente isso, como guardar para tu conquistar. Cara, eu vi um pediatra. Eu acho que foi um pediatra, tá, Marcelo? Mas ele falou uma coisa seguinte, ó. E isso me impactou muito e corrobora exatamente o que tu tá falando agora sobre, puta, não adianta só tu falar na escola, né, e não se praticar isso depois, até porque a maior parte do aprendizado está na prática, não é? Mas esse médico, ele falou o seguinte, cara, a criança, ela, ou o jovem, né, ou até o próprio adulto, aprende com exemplo, Uhum. não é com a ordem, né? E aí ele deu um exemplo muito banal, mas ao mesmo tempo muito real, né? O exemplo foi: ô meu filho, você não pode falar palavrões e não pode alterar a sua voz.
com os seus colegas, né? Você não pode, porque senão você vai ferir o ego, vai ferir a pessoa que está no outro lado com palavras, né? E uma palavra machuca muito, dependendo do momento de vida da pessoa que está no outro lado. Deu a lição para o filho. No mercado, a criança começou a despirocar. Queria um chocolate, queria um doce. E o pai pega a criança pelo braço e diz: cala a boca! O que essa criança aprende? Ela aprende o que o pai faz ou o que a mãe faz, e não o que o pai ou a mãe discursa em casa, né, Marcelo? Ou seja, o que ensina de fato é o exemplo e não o que a gente discursa, né? Então não adianta o trabalho de 15 professores do mesmo assunto ensinando coisas diferentes, ou melhor, do mesmo assunto ensinando a mesma coisa de formas diferentes. Se o pai ou a mãe, ou os exemplos que acompanham essa criança, porque o exemplo pode ser a avó, o exemplo pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser o irmão, o tutor dessa criança, se ele não der o exemplo, não adianta fazer curso, não adianta ter aula, não adianta pesquisar na internet, né? Porque essa criança, ela é inspirada, ela não é conduzida por fala, né? Quando eu falo inspirado, é por atitude e não conduzido por fala. Marcelo, eu acredito que uma das coisas que eu vou te pedir, tu já tem até respondido, mas se tu respondeu, reforça pra gente. Uhum, É, Nesse meio tempo que tu deu aula lá na Copec, né? uhum. Duas coisas. Uma lição que tu aprendeu e que foi bom tu aprender com essa gurizada, né? E um desafio que tu venceu. Acho que o desafio tu já falou, mas pode repetir pra mim, por favor. Então, uma coisa boa que tu aprendeu e um desafio que tu venceu com eles lá, cara. Eu acho que o primeiro, não falando de desafio então, né? O desafio foi, como se fosse assim, sair da minha zona de conforto. Eu fui muito inseguro, assim, do tipo, o que que eu vou fazer? O que que eu vou ensinar? Como eu falei para mim, é, ser professor não é simplesmente pegar qualquer um que passa na rua e botar numa sala de aula, né? Diariamente eu sempre me questiono, assim, o que que eu estou fazendo, o que que eu posso melhorar, como fazer. Não é me comparar, mas procuro olhar para os professores que estão lá para tentar achar algumas soluções para o meu dia a dia ali com eles, né? Então acho que esse é um desafio muito grande, né? Eu admito, assim, ser professor não é o meu futuro, né? Porque eu sei que eu Uhum. teria que fazer uma faculdade para isso. Não se aprende a ser professor da noite para o dia, Aham. tá? Então acho que esse é o meu grande desafio, assim, de fazer. Aprender, né? Eu vejo assim, eu tenho aprendido muito com eles, né? Eu ensino para eles, mas eu tenho aprendido muito com eles e principalmente com quem vai lá, sabe? Eu acho que é Uhum. muito legal a gente buscar profissionais melhores que a gente, Top. sabe? Então assim, a gente é bom no que a gente faz, claro que é, todos nós somos, mas sempre tem gente melhor que a gente na mesma área, tem em outras áreas, Aham. principalmente. Então a gente buscar esses profissionais, sabe? Aprendi muito com o pessoal assim do Sicredi que foi lá, né, palestrar, fazer algumas coisas, com coisas simples. Por exemplo, até que fica uma dica, né? Uhum. A gente sempre tem aquela máxima que é assim, eu ganho, né? Eu gasto e o que sobra eu guardo. E normalmente não sobra, né? Então a gente até, pessoal do Sicredi foi lá, muito legal, palestra, que é aberta para todos os associados, tem na internet também. Uhum. Todos nós podemos aprender com isso, que é basicamente o quê? Ganhar, guardar e depois Uhum. gastar. Então essa é a dica que fica para quem está nos assistindo, né? Procurar mudar um pouquinho isso, né? Quanto que eu guardo? Quanto tu puder. R$ 1, R$ 100, R$ 1.000, tanto faz. A questão é o hábito, né? Porque educação financeira, como assim, como qualquer coisa, é hábito, É. né? A gente muitas vezes vê aquele profissional de academia bem sarado, bem musculoso, né? Mulheres, homens, enfim. Como é que ele adquiriu aqueles músculos todos? Né? Com educação, sabe? Ele tem a prática, ele tem a educação, ele vai de manhã, ele vai de tarde, ele cuida da dieta, ele faz várias coisas, Aham. né? Assim como ele, educação financeira é a mesma coisa, é Verdade. educação, sabe? Então tu tem que saber se educar a não gastar. Uma coisa que a gente também fala muito assim ali no curso, eu procuro passar muito para eles,
que educação financeira basicamente são duas coisas: Ah, necessidades e desejos, verdade? sabe? Então, assim, eu sempre desejo muita coisa. E a gente é bombardeado com tudo isso, né? Eu brinco assim, o primeiro dia de aula, eu mostro para eles assim que tem lá um bonezinho, né? Com um ventilador acoplado na abinha e com na parte de cima ainda um negocinho solar para carregar energia com o ventilador. Cara, os caras inventaram um boné com ventilador, com, né? Para que precisa um boné com ventilador? Então, assim, é isso que eu digo, são inventadas, são Aham. largadas para a gente pela internet e muitas vezes a gente se entrega a elas. É, Então a gente tem que se perguntar muito assim, o que que eu quero, o que que eu preciso. Fala-se muito do iPhone, né? bom Muito exemplo. legal, assim, o iPhone é um baita de um aparelho, acho muito sensacional. Agora a pergunta é, eu preciso de um iPhone? É, Sim, tem gente que precisa, sim. né? Mas outros não precisam, eles poderiam comprar um aparelho mais barato. E aquela diferença de dinheiro tu usar para uma viagem, para qualquer outra coisa, para ir num restaurante, tá? Então Aham. assim, tu Ou diversifica. para investir, para guardar. Isso, então tudo isso. Então, quando a gente fala assim, ó, a questão do guardar vem desde agora. É. E eu provo para eles, tá? Quando a gente está falando agora, uma coisa que a gente, assim, tanto ano passado como esse, eu falei para eles o seguinte, ó, todos eles podem ser milionários. Eu não sei o que que eles vão fazer na profissão deles, tá? Aham. Mas eu provei para eles que todos eles podem ser milionários, mais cedo ou mais tarde. Mas basicamente tudo começa com o quê? Guardar dinheiro. É verdade. Pouquinho que seja, R$ 10, é o hábito de se guardar R$ 10 agora, né? É. Quando eu não tenho uma renda. Mas como a gente falou assim, quando eu começar a trabalhar, né? Eu vou ganhar R$ 1.500 por mês. Qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Eu vou gastar R$ 1.500. Por quê? Se eu tiver Por- um cartão, eu gasto um pouquinho mais ainda. Isso. Então, assim, por que que o teu hábito já não é dizer o seguinte, eu vou ganhar meu primeiro salário é 1.500. Então é o seguinte, ó, a primeira coisa que eu faço não é ganhar 1.500, é ganhar 1.400. Só aí já começou meu hábito, É. né? E esses R$ 100 não vão me fazer falta. Hum. Porque até o mês passado eu não tinha nada. A partir de agora que eu comecei a ganhar 1.500. Isso. Entendeu? Então, assim, ganhar R$ 100 a menos e guardar eles é hábito. É. E eu sou a prova viva de que isso funciona, tá, Marcelo? Porque até um ano e meio, há 2 anos atrás, que foi até quando eu bati um papo contigo e sobre investimentos e tudo, eu comecei a fixar esse hábito em mim, né? E desde então eu boto aí por volta de 150 a R$ 300. Não é muita coisa, né? Numa pequena poupança lá nas criptomoedas lá, né? E tenho quase 10 mil guardado. Não é R$ 1 milhão, mas para quem nunca teve nada guardado, meu irmão, eu agora tenho quase 10 mil, né? Então, se eu ficar doente, se eu tiver um filho, se eu precisar, por algum motivo, parar de trabalhar, eu tenho uma reservinha, né? Para que eu não fique de imediato passando fome, né? Então, ou que seja para que eu não gaste aquilo ali nunca. E esses 10 mil lá na frente viriam 1 milhão, porque hoje eu invisto entre 150 e 300. E quando eu estiver ganhando 10 mil por mês, né? Aí eu vou começar a investir mais. Mas é o hábito, Marcelo. Porque hoje eu me sinto mal se eu penso em não botar minha base, que é os R$ 150. E faz quase 3 anos aí que eu não pulo um mês. Né? E aí tem o próprio rendimento ali do Isso. dinheiro, que já me dá mais dinheiro. Quanto mais dinheiro tem ali, mais rendimento dá e mais dinheiro gera, né? Então, inicialmente foi 300, depois foi 600, depois foi mil e pouquinho, e de pouquinho em pouquinho foi crescendo tanto o próprio dinheiro gerando dinheiro, como também eu botando cada vez mais dinheiro ali dentro. É isso que a gente também fala, né? Assim, que eu procuro passar para eles também justamente nisso é a questão do final. É, São muito as nossas gerações são muito diferentes, né? Isso eu falei até recentemente para eles, né? A minha cultura, né? A minha geração anterior, meus pais, eles tinham uma cultura qualquer, que a gente tinha que ter um bom emprego, né? E esse bom emprego é de preferência no serviço público, né? porque não é para Então, sempre. porque tu já começava a trabalhar com a aposentadoria garantida. Então essa era a cultura, assim, comece no serviço público, porque tu começa a trabalhar agora e lá no final tu tem uma Tá aposentadoria resolvido. garantida. Aham.
não é mais o que as gerações buscam hoje. Elas estão muito buscando as questões novas. Mas a questão que a gente fala também é o seguinte, ó, o que vai ser daqui a 30 anos? O que tu vai ter, Rodrigo, daqui a 30 anos? Quando você se aposentar, né? Porque vai chegar um momento que tu não vai ter mais essa energia para fazer o que está fazendo hoje. E aí, do que tu vai sobreviver? O que vai pagar as tuas contas? O que vai pagar teus remédios? O que vai pagar o teu dia a dia? Porque o gasto continua, né, Marcelo? O gasto não para. Enquanto tu quer viver até os 80 anos, mas lá na frente, o que vai pagar os teus gastos? Então, assim, este planejamento agora é o que tem que fazer. E é claro que a gente faz um investimento na profissão, né? É isso que a gente está fazendo, crescendo, buscando cada vez ser melhor, cada vez ganhar mais, né? Mas, novamente, vai chegar um momento que, por mais que tu ganhe um salário muito bom numa empresa, vai chegar um momento que você vai encerrar tua carreira, né? E tu não vai mais ter aquele salário muito bom. Tu vai viver de uma aposentadoria, do INSS, dos ativos, entendeu? E de que mais? Então, se tu guardou dinheiro ao longo dessa vida, pode ser que chegue lá e tu realmente tenha um bom pé de meia, que a gente fala, para que aquele pé de meia te sustente, sabe? Ah, ok, comprei um apartamento que agora está alugado, está me rendendo dinheiro, aí comprei, vendi, apliquei o dinheiro, ganhei mais, ganhei menos, em aplicações mais seguras, mais, né, arriscadas, tudo isso ao longo da vida tu vai fazendo. Mas o importante é tu ter o hábito de chegar ali, pensando ali na frente, que 30 anos é rapidinho para passar também. É verdade. Cara, a gente chegou no momento da nossa dica já, eu acho que tu já deu uma boa dica, né? Que é criar o hábito de investir e reter dinheiro, né, Marcelo? Olhar para o nosso recebível do mês, ou da quinzena, ou da semana, seja lá como for, que a galera lá no outro lado recebe o seu dinheiro, né? Mas olhar para isso já com uma taxa de velhice, vamos dizer assim. Pô, cara, ganha 1.500 aí, ganha 1.300, irmão. É 1.300 porque 200 já fica lá retido para investir no teu conforto lá quando tu tiver vários e vários e vários anos. E perca até um pouco dessa energia para correr atrás das coisas, né? Então a primeira dica do dia é essa, do nosso querido amigo Marcelo: crie o hábito de guardar dinheiro ou investir o seu dinheiro, né? Quando a gente fala investir, vai comprar um carro, tá, gente? Isso não é investir dinheiro, tá? O carro, ele não é um ativo, ele é um passivo, ele te gera gastos. Quando a gente fala de investir dinheiro, é investir em ativos, né, Marcelo? E tem muitos assim, ó, e se a gente não sabe fazer, muitas vezes a gente fala assim, mas eu não sei onde é que eu vou investir, tem tantas opções. Gente, assim, ó, todos nós temos conta no banco, todos que temos conta no banco, opção no banco tem ali, o próprio banco pode te ajudar, não é teu gerente, né? Ah, mas não é o que mais dá, mas não precisa ser o que mais dá no primeiro momento. Quanto tempo você vai começar a investir, Marcelo? R$100. 100 pilinha. 100 pilinha, 10 pilinha às vezes. Entendeu? Qualquer coisa tu consegue Com 100 ganhar. pila eu posso ir lá e falar com o gerente já, e ele já vai me dar uma morte. Ele já te diz, hoje tu faz pelo celular, tu consegue, Verdade, né, aplicar num fundo aqui, num fundo acolá, de mais risco, de menos risco, sabe? Mas como digo, tu não precisa ser um expert para isso. Sim. Conversa com o teu gerente lá no banco, conversa com ele, troca uma ideia, ele vai começar te dando pequenas orientações. E como a gente fala assim, ó, que diferença faz ganhar 1% a mais ou a menos se tu tem pouco dinheiro? Claro. Tu tem que criar o hábito. No primeiro estágio, isso não é quanto mais tu ganha, mas quanto mais hábito tu tem de guardar. À medida que tu vai criando o hábito, vai guardando teu dinheiro, vai crescendo, tu vai conhecendo mais mercados, tu vai conhecendo mais pessoas, tu vai conhecendo mais empresas. Tu sai do teu banco, tu vai para uma empresa de investimentos que vai te orientar melhor aqui ou acolá, né? Golpes estão cheios na praça, né? As pirâmides financeiras estão aí assim, ó, para levar nosso dinheiro. O shake das criptomoedas. Isso. Então a gente tem que também olhar muito isso, não se iludir. Eu tive um professor ali, né? Eu tive um convidado que veio dar aula para nós ali de investimentos. E ele falou uma coisa muito, muito, né, muito boa, que foi assim, cara, dinheiro ele não surge do nada, entendeu? Como é que uma coisa simplesmente de um mês para o outro vai aumentar 8% numa criptomoeda que não tem nada por trás, sabe? Então, assim, é muito fácil falar, né? Mas a gente tem que saber de onde é que vem, né?
Existe investimento de risco, bolsa de valores, se ganha muito, se perde muito, mas, de novo, não é a nossa profissão. Deixamos isso para quem sabe fazer. Vamos lá, temos vários fundos de investimentos tranquilos, seguros, que estão dando bom rendimento, sabe? Então, acho que a gente não tem que entrar nessa questão de a gente querer fazer sozinho. Busca um gerente, busca uma pessoa que te oriente. Converse com um amigo que já está ali trabalhando de uma forma mais tranquila, sabe? Então, essa é uma coisa também legal. Eu quero pegar um gancho antes da próxima pergunta também. Isso que tu falou é muito importante, cara. Inclusive aqui para nós na AIS, né? Tudo, Marcelo, na vida a gente consegue sim fazer sozinho. Consegue. Mas a gente faz cagada, a gente demora muito mais, a gente perde dinheiro, a gente perde tempo, a gente perde o tesão. Porque se eu faço um monte de cagada, eu perco o tesão de continuar tentando, né? E aí, Marcelão, é muito mais fácil e talvez muito mais ágil e talvez muito menos oneroso, né? De me onerar menos, eu achar um especialista, né, cara? Eu achar um especialista em vendas para me ajudar a vender. Eu achar um especialista em finanças para me ajudar a gerir os meus recursos de forma mais inteligente. Eu buscar um gerente de banco para me ajudar a investir melhor. Eu buscar uma XP Investimentos para me ajudar a investir melhor, né, cara? Eu não tenho o porquê fazer as coisas sozinho, né, Marcelão? Sendo que eu tenho tanta gente boa e disposta a me ajudar hoje, né? E aí, Marcelo, eu não preciso nem contratar alguém, eu posso aprender com alguém, eu posso escutar alguém, eu não preciso nem pagar, né? A gente tem lá no site da AIS, por exemplo, livros digitais falando sobre cultura e propósito, que é um produto que a gente vende aqui, Marcelo, e que custa dinheiro, custa 8 a 10 mil reais. E tem lá de graça no nosso site, basta as pessoas quererem, né? É claro, né, Marcelo, existe muita diferença entre eu botar um Fernando Punch, que tem 20 anos de mercado de gente, fazer para mim, do que eu gastar 20 anos da minha vida aprendendo a fazer o que o Fernando faz há 20 anos. Por isso que o que o Fernando faz tem um custo, por isso que o que a XP Investimentos faz tem um custo. Isso. Da mesma forma que a XP ensina as pessoas a investirem de forma grátis. Mas é óbvio que eu entrar para o time da XP e fazer a XP investir para mim, eu vou ser muito mais assertivo, cara. Porque eles têm 1000 anos de experiência. Então, sim, é possível a gente aprender sozinho. Sim, é possível fazer tudo sozinho. Mas quando eu acho um especialista, seja de investimento, seja de venda, seja de marketing, seja de pessoas, essa pessoa provavelmente vai acelerar o meu caminho e vai diminuir a quantidade de cagadas, né, cara? Pode falar. Não, e até isso que você fala assim, e a gente acha que isso é uma coisa tão, isso não é para mim, eu tenho pouco dinheiro, isso eu não consigo. Mas a gente tem aqui em Canela, né? Eu tenho um escritório da XP aqui em Canela, sabe? Que pode me ajudar. Eu tenho aqui em Gramado, eu tenho, sabe? Eu tenho meus, né, todas essas informações estão do meu lado. A gente falou assim, tem muita coisa na internet, muita coisa boa. Tá? E de novo, mas se eu não quero aprender, se eu não quero me dedicar a fazer tudo isso, não precisa, entendeu? Pega, vai no seu banco, conversa com o seu gerente, busca uma empresa séria, uma XP, que é uma empresa séria, busca assim, outras empresas sérias, assim, que você vai lá conversar com eles para assim, orientações para como investir. É isso tá? aí, cara. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que realmente falar para as pessoas não se iludirem. Porque é muito fácil, né, Marcelo? Não, O golpe do fácil. Pix. O Banco Central fez um teste social no final de 2021 início de 2022. Eles criaram uma página fake na internet com o golpe do Pix. Faça um Pix de 100 e receba um Pix de 200. Como assim, cara? Da onde que sai uma coisa assim Mano. tão simples, tão, né? É como a gente brinca assim, não existe almoço grátis. Mano, não faz sentido. Sabe quanto eles arrecadaram em 3 meses? 870 mil reais. Tudo foi devolvido aos seus enviantes, né? Mas, irmão, olha o experimento social que eles fizeram, olha quanto eles arrecadaram e qual foi a comprovação. Gente, me desculpa, mas a gente é muito burro. Não é que é burro, sabe, Rodrigo? Isso é uma coisa que a gente fala muito assim, ó, é do ser humano, tá? A gente quer uma vida melhor, a gente quer conquistar coisas melhores, entendeu? E aí vem aquela ganância, né? Que, de novo, não é
pelo lado ruim, mas a ganância que a gente fala assim, de querer ganhar mais, de querer para conquistar. E aquilo ali nos cega muitas vezes, sabe? Nos cega para dizer assim, eu vou entrar aqui porque eu já vi que algumas pessoas estão ganhando e eu vou atrás, né? Então, assim, a bem da verdade é que aquelas pessoas que estão ganhando também estão sendo enganadas, elas vão serem cada vez mais enganadas. E as pirâmides financeiras que tanto estão falando aí, é isso, é esta enganação. Né? Então a gente tem que saber cuidar disso, saber que não vem esse dinheiro tão fácil, né? A gente pode fazer bons negócios. Sim, eu posso comprar um carro hoje, vender ele amanhã por um preço maior. Posso, é um negócio, tem gente que vive disso. Eu posso comprar um imóvel agora, daqui a 6 meses vendê-lo por um valor maior. Nossa. São negócios, entendeu? Mas, como a gente fala assim, eu posso investir agora e ganhar um pouquinho menos ali na frente, mas é mais seguro? Eu não sei, tudo isso tem que ser pesquisado. Então, assim, voltamos ao quê? Consulte um especialista. É verdade. Sabe? Não entre assim no que aparece, a primeira coisa que aparece na internet, porque normalmente é golpe. E isso mostra pra gente uma grande lição de negócios, né? Antes da gente ir para a próxima pergunta aqui. Cara, o teu produto, a tua venda, né, depende muito do jeito que tu empacota ela, do jeito que tu apresenta esse produto ou esse serviço, né? Porque o golpe do Pix, ele cativa muita gente, mas também não cativa muita gente, porque muita gente sabe que aquilo ali é um golpe, né? Mas cativa muita gente. Porque a forma como eu apresentei, os argumentos que eu usei, a sequência lógica apresentada numa página de internet, as provas sociais, né? Pô, tem gente ganhando. Isso. Isso convence. E isso vende, né? Então fica uma lição de negócios aí para a gente pensar, né, Marcelo, muito bem como empacotar o meu produto e como apresentar ele. É na internet? É no meio físico? É por telefone? É por WhatsApp? É por Telegram? É numa página de internet? É num grupo de Facebook? Como é que eu tenho que apresentar? Quais argumentos eu tenho que usar? Qual é a roupinha que eu tenho que botar neste produto em determinados canais? Eu preciso estar em todos os canais, né? Então, esses experimentos sociais, eles são para mostrar que sim, a gente tem muito para melhorar, mas também eles dão lições de negócio para a gente, que a capa do meu livro importa, né, Marcelo? O jeito que eu me visto ao apresentar, o jeito que eu me porto ao apresentar um produto, as palavras que eu uso ao apresentar um produto, a expectativa que eu gero na pessoa da minha entrega versus a entrega real, né? Tudo isso importa na hora de vender um produto. E se eu não me importo com isso, eu já estou atrás automaticamente dos meus concorrentes. Se eu não me importo com o jeito que o meu comercial vai exportar, se eu não me importo com o cheiro que ele vai estar emitindo naquele momento, eu já estou atrás dos meus concorrentes, porque algum deles está pensando nisso, né, cara? Sim. Indo para frente no nosso roteiro aqui, Marcelão, tu foi um cara que trabalhou muito com capital, né? Muito com dinheiro de empresas e muito com tecnologia, né, cara? Então, olhando para as tuas experiências profissionais e tudo que tu viveu agora enquanto empresário na ICE também, né? Eu não sei se tu teve outros negócios além da ICE Não. no teu nome, tá? Mas o que tu vê hoje, Marcelo? Porque é uma polêmica muito grande, né? Entre investir em tecnologia e investir em capital humano, em mais pessoas, né? O que vem antes, cara? Eu preciso sempre de mais gente, sempre de mais tecnologia, ou por vezes é mais gente, por vezes é mais tecnologia. Como é que tu vê esse, essa harmonia? Porque no fim das contas um não vive sem o outro. É isso que que eu ia te dizer assim, eu acho que a gente fala muito assim na tecnologia, substituindo o homem, né? Sempre se falou muito, né? A máquina Nossa, substituindo agora o com a homem. inteligência artificial, Né? então... Tudo isso, mas isso já vinha desde lá de trás. E realmente sim, a máquina vem substituindo o homem em algumas coisas. Mas, por outro lado, a máquina precisa do homem para fazer algumas coisas. Então, assim, eu acho que esse casamento, ele é muito real, sabe? Não é uma coisa simples, a gente troca um por outro. Existem profissões que foram sendo mudadas, né, que foram migrando de um lado para o outro, né, que foram sendo extintas, porque agora eu tenho novas tecnologias, e assim vai indo, né? Que a gente fala, a máquina fotográfica, né, a revelação de filmes acabou, porque agora tem tudo digital, as pessoas têm, mas aí quando tu vê, passam-se alguns anos, as pessoas estão voltando a, né, imprimir fotos. Então, assim, são coisas que vai e vem. Mas eu digo assim, não adianta, tu nunca, não é que nunca, mas eu acredito ainda muito que
a tecnologia por si só não resolve tudo, sabe? Não adianta eu ter uma câmera, né, um celular maravilhoso, ele sozinho não faz as coisas. Então, assim, a pessoa que está ali atrás trabalhando, o sentimento, a sensibilidade, eu acho que ela ainda faz essa diferença, sabe? E é o que a gente fala aqui dentro, né? Estamos buscando tecnologia, sim, buscamos métodos, sim, buscamos recursos tecnológicos, sim, mas somos nós que fazemos, né? É o nosso dia a dia, é o nosso olhar, com aquele colega, com aquele cliente, sabe? É isso que faz a diferença também. Então não adianta só eu dizer que eu tenho um software maravilhoso se eu vou lá e não sei lidar com quem está do meu lado. Então acho que assim, nessa combinação, as duas coisas elas sempre vão andar junto, eu acredito. Por mais que tenha inteligência artificial, por mais que tenha algumas coisas assim, essa questão do ser humano, quando a gente abandona o ser humano, a gente também está, né, tá se abandonando. Tu já deve ter visto em algum momento na internet falar do tal do 6 em 7. Sim, Érico Rocha, fórmula de lançamento. perfeito. Aquilo ali não é mágica, cara. Não é mágica nenhuma. Ele usa a mesma tecnologia que a gente usa, que tu usa, que os nossos clientes usam. Aqui na AIS, Marcelo, a gente usa as mesmas tecnologias que o nosso cliente usa em casa. Da mesma forma que eu, nos meus investimentos, eu uso as mesmas plataformas que a XP usa para investir, né? Mas todos os players envolvidos nessa história que eu te disse agora, nenhum deles tem o mesmo resultado. Todos têm acesso à mesma tecnologia, mas nenhum deles tem o mesmo resultado. O Rodrigo investindo sozinho tem um resultado totalmente diferente da XP, que por vez tem um resultado totalmente diferente do Banco Itaú, que tem as mesmas tecnologias e os mesmos acessos, né? Uhum. A AIS tem resultados totalmente diferentes do Érico Rocha, que a gente usa as mesmas tecnologias, os mesmos gerenciadores, os mesmos analisadores de gráficos. O que muda, mano, é a pessoa, né? Então, sim, a tecnologia é mega importante. Sim, tem muita tecnologia que a gente ainda nem conhece, mas alguém precisa orquestrar tudo isso, né? Alguém precisa conduzir a jornada de uma tecnologia para outra, que vai para outra, que vai para outra e que entrega o produto. E que volta para a tecnologia, que analisa, analisa, analisa e volta para o produto. Então, quem faz essa orquestra é o ser humano. Só que se o ser humano não tiver acesso à tecnologia certa, ele não consegue orquestrar é, de forma harmônica, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, cara, corroborando com o que tu disse, eu acho que os dois são mega importantes. Um ser humano capacitado, ele orquestra muito melhor um arsenal de tecnologias, né? E uma tecnologia disposta para um ser humano incapaz não entrega tudo que pode entregar. Experimenta eu ou tu dirigir uma Ferrari e botar o Schumacher dirigir uma Ferrari. Quem é que dirige melhor? Né? Uhum. É bem E simples. eu acho que também é a questão que hoje em dia, né, como eu falo assim, as gerações vão passando, sabe? É, E hoje em dia a gente fala muito assim a questão do ser humano, assim, dentro das empresas. Que ser humano eu quero dentro da minha empresa? é, Quem que eu quero comigo? Eu quero alguém que simplesmente baixa a cabeça e trabalhe, né, porque eu estou preocupado só com o meu dinheiro, em lucrar mais. vou vender meu tempo. Ou eu, sim, esse é o meu objetivo, lucrar, né, ganhar, conquistar, mas com quem está do meu lado crescendo comigo, É, sabe? Então acho que isso é uma coisa importante a gente se falar também. é verdade. Cara, todos nós temos mentores, todos nós temos professores, todos nós temos alguém que a gente considera melhor que a gente e que a gente busca inspiração, né? Na tua vida, cara, tu teve bastante gente que te ajudou e que talvez tu tenha considerado mentor. Acredito eu, porque eu tive vários, né? Quem é que tu considera assim uma pessoa que, puta, cara, essa pessoa aqui mudou minha vida por A, B, C e D? Quem é essa pessoa e como é que ela mudou tua vida? Sabe, Rodrigo, eu tive, assim, claro, várias experiências no trabalho, vários, né, chefes e tudo mais que me inspiraram bastante nisso, né? Mas eu digo assim que o meu primeiro aprendizado mesmo, assim, com quem realmente eu via fazendo, e hoje até, o que eu faço hoje da minha educação financeira,
né? Foi baseado nisso, tá? Foi minha mãe, Que tá? maneiro. A minha mãe, ela não teve, Tua na mãe, época, ela é viva hoje ainda? não, ela já é falecida. Ah, tá. Ela, vamos dizer assim, na época ela estudou até o que seria a quarta série, Aham, né? Então ela não terminou o ensino médio, coisa que a gente hoje tem fácil acesso, vamos falar aham, assim, né? E, mas ela, assim, ela sempre cuidou muito da casa, né? Ela cuidou das contas da casa, porque era meu pai que trabalhava, ela era do lar, né? aham. Então ela cuidou muito da casa, das contas da casa, do que acontecia. Sempre, né? A gente sempre teve uma vida muito regrada, né? Meus pais sempre trabalharam muito, né? O pai sempre deu aula, né? 2, 3 turnos, trabalhava com algumas outras coisas fora também. E teve uma época que eles tiveram um negócio, né? Um negócio na praia. Aham. Eles, junto com meus tios, eles abriram uma sociedade lá e tinham uma casa de jogos, Olha sinuca, coisa só, assim, que né? legal, cara. Então, o que acontecia? Chegava, né, final do ano, meus pais, né, a gente, né, ia pra praia Aham, e passava 2, 3 meses lá, claro. né? Que era o tempo da temporada ali. E a mãe é que fazia sempre as contas, comprava, pagava, né? Uhum. Eu lembro até hoje, ela tinha um livro, né? Ela tinha um livrão dela que ela dizia com o dia a dia, o que entrou de dinheiro e o que ela gastou de dinheiro. Então ela sabia todo dia quanto que ela tinha no caixa, né? E assim, ó, isso para mim, todas as minhas férias eu convivia com isso, tu entendeu? Então Uhum. assim, Hábito. aquilo que a gente falou assim, os hábitos, a gente aprende aquilo ali. Então assim, eu não fazia as contas, né? Mas eu via ela fazendo, eu via ela contando dinheiro, eu via ela controlando aquilo ali. Eu fui crescendo, eu ajudava a cuidar, né, do Uhum. negócio, então eu atendia, eu cobrava dos clientes, né, eu recolhia, fechava o caixa no final do dia, muitas vezes junto com ela, ali com meu pai. Então, assim, aquilo ali foi me moldando, tu entende? Então, aquilo ali foi me ajudando a fazer hoje o que eu tenho. E a Aham. gente parar para pensar, né? Tá, mas hoje em dia é bem diferente, né? Aham. Não, não é diferente, entendeu? Ela fazendo um caderno, todos nós podemos fazer no nosso caderno, mas eu não faço no meu caderno, eu uso o Excel, né? O Excel para mim me ajuda e eu procuro passar isso para pessoas que eu conheço. Tenho amigos que também têm suas dificuldades financeiras, sabe? Que também Claro. têm sua dificuldade em se controlar Muito comum, né? financeiramente, né? E aí? Ah, vai lá, dá dinheiro e a pessoa paga suas contas. Não, ela paga suas contas, daqui a um ano ela está com todos os problemas de novo. É isso aí. Então a gente fala assim, vamos lá, pegamos o Excel, montamos uma planilha simples. Bah, mas eu não sei usar o Excel. Peça ajuda para alguém que sabe. Google hoje também, né, irmão? Entendeu? De novo, hoje está tão fácil, muitas vezes os nossos filhos sabem É, usar, é verdade. né? E se na pior das hipóteses tu nem isso não quiser fazer, pega o caderno, minha mãe fazendo caderno. Basicamente assim, uma coluninha, o que que entra, o que que sai, saldo no dia. O que que eu gastei, quanto é que eu tenho, gastei no dia seguinte, quanto é que eu tenho. Então tu consegue ir vendo quanto tu tem, sabe? O Excel nos ajuda porque eu consigo planejar, né? Como é que vai estar a tua metade do ano que vem, Rodrigo? Quanto tu vai ter de dinheiro para metade do ano que vem? Será que tu vai conseguir pagar as contas lá, né? Com o que tu já está pensando em gastar nas férias de final de ano? Então, esse planejamento que a gente pode fazer como pessoa física e que a gente traz para a empresa também. É a mesma Aham, coisa, aham, sabe? Ok, empresas maiores, se usa softwares maiores, porque os volumes de entrada de dinheiro são maiores, aham. né? Mas eu posso fazer no meu Excel, sabe? Então, assim, uma outra dica que eu posso dizer assim para o pessoal é faça um planejamento. Controle mensalmente, controle quinzenalmente, semanalmente, se possível, sabe? Você vai controlando toda semana tua entrada, tua saída de dinheiro, tu consegue saber o que tem. Como é que vai chegar no final do mês? Vai faltar ou vai sobrar? E se a gente espichar isso para mais 2, 3, 6 meses, um ano, tá? Tu consegue botar ali no meio previsões de gastos. Tá guardando dinheiro para pagar IPVA agora no final do ano ou tu vai parcelar, né? Então, sim, são perguntas que a gente tem que se fazer. Por que que eu não parcelei esse ano, Aham. guardando toda vez um pouquinho? Quando chegar lá no final do ano, eu pego o desconto, em vez de chegar lá no final do ano, não ter dinheiro e parcelar para o ano seguinte, sabe? Então, são essas coisas que a gente também consegue fazer com esses planejamento financeiro, Legal. com esse orçamento, com essa planilha, com esse controle que a gente tem.
Legal, cara. Legal. Até a nossa editora vai botar um QR Code na tela aí depois, para vocês baixarem uma planilha financeira simples, básica, para começar agora a gerir aí o seu fluxo de caixa, né? Eu acho que é legal, Marcelão, a gente olhar para essa planilha, né? Isso me veio agora. Para a gente ter um raio-x, né, de quanto entra, quanto fica, e a partir disso, e quanto sai, né? A partir disso, eu gero vários outros índices, né? O índice de recebimento versus gasto, o índice de ticket médio, né? Pô, na minha comida, o meu ticket médio está muito alto ou está muito baixo, né? Quanto eu investi versus quantas vezes eu saí versus qual é o produto mais caro que eu compro hoje, né? Eu tô indo muito almoçar fora ou eu tô indo pouco e guardando muito dinheiro? Eu tô comprando muitos produtos caros e que eu posso deixar de comprar no mercado, né? Então, a partir do momento que a gente tira as coisas da cabeça, cara, e joga numa planilha, joga no papel, joga numa anotação qualquer, cara, acaba até nos tirando a ansiedade, né? Porque não tá mais aqui, tá no papel, né? Eu sempre tenho coisas para atualizar em planilhas e anotações, para que eu tire coisas da minha cabeça, né? E a partir do momento que eu tiro da minha cabeça, eu acabo ficando em paz, porque não está mais na minha cabeça, né, Marcelo? Por mais que a gente pense bem, por mais que a gente tenha uma lógica muito boa, eu brinco sempre que o nosso cérebro é que nem uma pizza, né? E, cara, se eu boto recheio demais, cara, vai cair para fora, vai cair queijo para fora, vai cair mortadela, vai cair presunto, vai cair azeitona, mano, vai cair para fora. E esse recheio que cai para fora, mano, são as coisas que a gente esquece, né? Cara, imagina se eu esqueço de pagar o boleto de aluguel de casa. No que eu esqueci no outro dia 400 conto de juro, brother. É. De juro, correção, taxa de atraso, é 400 conto, mano. Isso dá 20% do meu aluguel numa tacada. Então eu não posso esquecer. A partir do momento que eu tiro da minha cabeça, eu tiro um pouquinho de ansiedade. Porque a ansiedade nos consome, né, cara? Ainda mais quando a gente começa a olhar para número e a conta não fecha, não fecha, não fecha, não fecha. Rodrigo, e acho que, se não todos nós, né, mas muitos de nós já passaram por isso, né, Uhum. que é o não dormir tranquilo, tá? Então, acho que assim, essa educação financeira que a gente tem que criar um hábito, que a gente tem que fazer, ela visa o quê? Tu dormir tranquilo, né? Sim, tu pode estar preocupado com doença, com alguma coisa, com um problema no trabalho, tudo isso são Aham. coisas que normalmente, como a gente falou, acontecem, né? Mas será que eu preciso ter mais uma preocupação que é não ter dinheiro para pagar o aluguel? Sabe? Essa que é a questão. Será que eu não conseguiria desde agora, desde, né, meus alunos de 15, 16 anos, criar o hábito de guardar dinheiro, eles tendo seus, né, seu hábito ali de fazer aquela poupancinha, Uhum. quando chegar, né, mais para frente, eles estarem assim, ó, com uma certa segurança financeira e não ter essa preocupação? Eu Uhum. já perdi sono, sabe? Eu já perdi noites, porque eu estava preocupado com as dívidas, Uhum. né? Bah, como é que eu pago? Mas tá, Marcelo, tu não é educador financeiro, tu tem dívidas? Todos nós temos, É. sabe? Todos nós temos. O que a gente tem que tomar o cuidado é sempre como pagá-las em dia, para É. não virar inadimplente, que aí É. é um problema. Então, assim, fazer dívidas não é ruim, a gente já tem que ter planejamento para elas, né? A gente tem que ter essa tranquilidade de saber que se eu vou fazer uma conta, eu tenho como pagá-la, Aham. né? E hoje eu consigo, amanhã eu consigo e no outro mês eu não sei mais. Então, Aham. assim, isso lá no outro mês vai nos tirar sono, isso vai começar a nos dar, né, preocupações que podem nos gerar problemas e, como assim, a gente fala, tá aí, de estatísticas, mas muitas pessoas acabam se matando por isso, Opa. né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se preocupar também. Tô falando agora, Marcelo me remeteu lá ao nosso início da conversa, quando a gente estava falando, né, de, pô, não adianta ensinar em sala de aula se a casa não pratica, né? Se em casa o pessoal não pratica. Cara, hoje tu está fazendo esse trabalho com o primeiro ano do ensino médio, né? Isso, Marcelo, tem que perpetuar, né? Pensando junto contigo aqui agora, esse trabalho tem que perpetuar para que essa geração que está aprendendo agora possa lá na frente receber os seus filhos em casa, quando seus filhos estiverem estudando e recebendo os mesmos conceitos e as mesmas técnicas de administração de dinheiro pessoal, técnica de gestão financeira, né?
Para que quando essa criança daqui 10 anos chegue em casa, os seus pais tenham aprendido isso e possam praticar com ela em casa o que aprendeu na escola. Né? Então é uma premissa de geração, né? Eu preciso ensinar para essa geração de agora que eles precisam cuidar do seu dinheiro de forma saudável, para que eles fiquem em paz dentro de casa, para que eles não fiquem com inadimplência, para que eles tenham tranquilidade, para que eles consigam se planejar, para que a maioria das coisas estejam dentro do planejamento, porque nem tudo está dentro do planejamento, tem muita coisa que sai do Sim. planejamento, né? Mas para que isso se perpetue, né, cara, não adianta também fazer agora e daqui a um tempo parar, né? Eu não digo nem por ti, mas até mais pela escola, né? Pô, que a Copec continue fazendo isso e que isso sirva de lição para outras escolas também, né? Que as outras escolas do município ou fora de Canela, de Gramado ou de fora daqui se contagiem por esse tipo de coisa e que perpetue por 20 anos, por 40 anos, para que as próximas gerações levem isso para dentro de sua casa e os filhos da geração atual consigam consumir isso tanto na escola como também dentro de casa depois, porque senão, cara, de nada adianta o teu trabalho, né? E que, na verdade, isso seja até assim, uma dica, assim, né? Uma palavra para os próprios pais também, sabe? Acho que conversar com seus filhos em casa não é cobrar, sabe? Dizer É do problema. isso. Ah, estou com um problema, não estou conseguindo pagar minhas contas. Ah, não quero, não sei se vai ter dinheiro para viajar. Mas tudo isso, assim, às vezes é conversar com os filhos, É, né? Por que que eu não posso ir no mercado e comprar um monte de chocolate? Não é porque só faz mal, mas é porque realmente está mais caro, né? Por que que eu não vou comprar picanha e vou comprar uma outra carne? Porque está mais caro. Então, assim, mostrar que muitas vezes tem que fazer é, essas escolhas. E o porquê que eu faço as escolhas é porque a situação financeira naquele momento não é propícia, é, né? é. Por que que eu não troco de carro que nem o vizinho, né? Mesmas coisas. Então, assim, eu acho que essa trocar essas informações e conversando em casa, não é numa sentada que se explica tudo, Opa, mas é quando fala assim, é os pequenos hábitos. É ir conversando, é ir explicando, é orientando, é dizendo, faz assim. Puxa, mas pai, tu não fez até hoje. Eu não fiz e tô hoje sofrendo mais pagando do preço. que eu não, né, se eu tivesse guardado. Sabe? É Então, assim, isso aí. então faça você diferente. Muitas vezes procure fazer essa quebra de paradigma em casa, sabe? Poxa, o pai não consegue guardar porque, né, não trabalhou isso, não trabalhou aquilo, né, não teve as devidas orientações, mas assim, vamos aprendendo com os nossos erros também, não com os erros dos outros só, mas com os nossos também, e É, vamos ver assim, o que que a gente pode fazer melhor com essa nossa geração que está vindo, para é, que eles ali na frente não sofram tanto. cara, com Uhum. certeza. E aí a gente falou antes também de, pô, as crianças aprendem com a inspiração e não com o que a gente fala, não com o discurso. Cara, isso que tu falou corrobora exatamente com a inspiração. Cara, ninguém é perfeito. Isso é um fato. Ninguém é perfeito. Então, não queiramos parecer perfeitos para os nossos filhos, né? Vamos falar para eles o que a gente fez de cagada na nossa vida, para que eles não cometam a mesma cagada que a gente fez. E, cara, isso é exatamente a premissa aqui do Icecast. As nossas cagadas têm que servir de exemplo para a galera que está nos assistindo. Essa é a nossa premissa aqui no Icecast, que as nossas cagadas poupem cagadas da galera que está lá do outro lado, Né? cara. Ou se fizerem, já vão saber, opa, já vi isso acontecer em outro lugar. Isso aí, cara, Uhum. exatamente. E, cara, e com essa frase, né? As nossas cagadas poupam as cagadas da galera lá do outro lado. Quero encerrar o episódio de hoje. Marcelo, obrigado pelo teu tempo. A gente sabe que, se não o ativo mais precioso que a gente tem, um deles, um dos mais preciosos é o tempo. Obrigado por investir aí 1 hora da tua vida aqui com a gente, né? Com a galera que está nos assistindo ou nos ouvindo e comigo. Porque para mim, Rodrigo, e para a todo mundo que senta aqui, é uma consultoria gratuita, né? Seja meu sócio ou não. Semana passada o Atila esteve aqui, no outro dia o Jardel do Santal esteve aqui. E toda semana a gente tenta compartilhar um pouco das nossas cagadas aí com a galera que nos assiste e nos ouve. Obrigado pelo teu tempo, mano. Obrigado também, Rodrigo, pelo convite, né? Como eu te falei assim, às vezes, num primeiro momento a gente se assusta, né? Mas é legal sair da zona de conforto. É legal a gente conversar sobre os assuntos, né? A gente não é a voz da razão, tem pessoas melhores que a gente no mercado, mas a gente pode sempre ajudar. É, Sempre tem pessoas que a gente pode ajudar de uma forma boa, gratuita, né? E acho que assim, fica até o convite, né? Quem, né,
quiser alguma orientação, quiser trocar alguma ideia, quiser alguma ajuda para alguma razão, né, para alguma coisa assim, mande uma mensagem aí, a gente vai procurando conversar, vai trocando uma ideia, né? Como tu falou, a gente vai procurar botar alguma planilha financeira para ajudar as pessoas. Tem planilhas na internet, a gente não vai inventar a roda, né? Por isso que é legal dizer assim que a gente também está aqui, né? Não só como empresa para vender e a gente ter o nosso ganha-pão, mas também como amigos, como pessoas que podem ajudar outras pessoas de uma forma simples, às vezes só com palavras, às vezes com uma pequena dica, né, com uma pequena orientação, e com isso a pessoa seguir seu rumo. É isso aí, cara. A gente está aqui para impactar a vida, gente, não adianta. E a gente se bota, né, em risco para impactar vidas. Quando a gente fala de se botar em risco, cara, é isso aqui, né? A gente está aqui conversando, mas a gente não sabe quem está nos assistindo. Isso é se botar em risco. A pessoa que está nos assistindo pode discordar da gente. Inclusive, se alguém discordar do que a gente falou aqui, eu peço que comente aqui embaixo. Tem como comentar no Spotify, tem como comentar no YouTube. Deixa um comentário pra gente e diz por que que vocês não concordam com o que a gente falou, beleza? O episódio de hoje foi oferecido pelo nosso mais novo cliente, Top Piscinas. Rafael, obrigado pela parceria, por voltar a ser nosso cliente. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até o fim do episódio de hoje, quem nos assistiu, quem nos ouviu. E até semana que vem. Tchau!